Você acompanha a partir de agora Gente Nossa, o programa que constrói a memória dos artistas paraibanos. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha. A partir de agora está no ar o Gente Nossa, um programa multimediático. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha. A partir de agora está no ar o Gente Nossa, um programa multimediático produzido e apresentado por alunos do curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. O nosso principal objetivo é atuar na construção da memória dos artistas paraibanos, que retratam a cultura popular através das músicas e das poesias. No Gente Nossa, homenageamos artistas que expressam as verdadeiras manifestações culturais do povo nordestino, ressaltando sua vida e obra. Eu sou Ana Geisa. Eu sou Matheus Farias. O Gente Nossa começa agora. No programa de hoje, homenageamos um dos maiores pandeiristas da música brasileira. Cantor e compositor, dividiu o palco com grandes nomes da música. Estamos falando de Gilberlino Martins Levino, mais conhecido como Fuba de Itaperuá. Fuba nasceu na cidade de Itaperuá, no interior da Paraíba, no ano de 1953, terra de outros importantes artistas brasileiros, como Vital Farias e Zito Borborema, e o nosso querido Ariano Suassuna. Nascido em uma família de músicos, desde cedo aprendeu com sua mãe, Carminha Basílio, que compunha músicas carnavalescas para o bloco Campo Louro, dirigido por seu pai. Aos 12 anos, já tocava zabumba nos forróis da região. E hoje recebemos aqui no nosso programa Socorro Basílio, irmã de Fuba de Itaperuá. Ela vai compartilhar conosco um pouco sobre a vida do seu irmão. Seja muito bem-vinda, Socorro. Obrigada. O Fuba, boa noite a todos, né? O Fuba é uma pessoa que trouxe muita alegria, tanto para Campina Grande como para Itaperuá e para todos os familiares. Ele veio de uma família simples, uma pessoa que lutou bastante, né? Veio para Campina Grande através de Zito Borborema e começou a trabalhar aqui, foi zabumbeiro, depois começou no show de bater triângulo e depois começou no pandeiro. Tocou esses 3 instrumentos, mas o pandeiro mesmo era ser pandeirista. Como ele chegou, o objetivo dele, tocar pandeiro. E foi uma pessoa simples, foi para o sul, muito sofrido, né, mas chegou a realizar o sonho dele, que era cantar e tocar pandeiro. Ele tocou muito tempo aqui, foi pandeirista muito tempo com Dominguinhos, né, e depois ele tinha a banda dele mesmo, e foi um legado muito bom que ele deixou para nós, familiares. E para nos ajudar nessa construção da memória de Fuba de Itaperuá, nós convidamos também o nosso professor e jornalista Chico Nóbrega. Seja muito bem-vindo ao Gente Nossa, Chico. Obrigado, saúdo a todos da bancada, saúdo também os internautas, né, que estão ligados no nosso programa. Para mim é mais eu como jornalista formado aqui no curso de Comunicação Social há muito tempo atrás, para mim é um prazer muito grande estar aqui nessa bancada com vocês, jovens, né, jornalistas quase se formando e realizando um tema importante como este, que é a música nordestina, e um tema importante que é o próprio Fuba de Itaperuá. Vamos conversar sobre ele, né, a sua trajetória, as suas influências e outros temas importantes sobre a vida desse grande pandeirista. E para já começar, dar início nessa conversa sobre a história de Fuba de Itaperuá, Socorro, conta pra gente, na sua família tem muitos músicos? Não, são poucos músicos. O mais que chegou foi o Fuba mesmo, né? Tem o Zito Borborema, que é primo da gente também, que é um grande músico, né? Que já faleceu há mais de 2 anos, mas só eles 2 mesmo. E como que você acha que ele aprendeu a tocar, despertou a vontade de tocar? Porque lá em Itaperuá, toda a vida, o pai dele era dono de bloco de carnavalesco, né? E ele já aprendeu a fazer isso, brincar carnaval, já tocava instrumento. E nisso ele foi se aperfeiçoando e gostava muito. Ele teve alguma influência dos pais ou não? Principalmente da mãe, que era quem fez música para ele tocar. Ela toda vez influenciou muito o Fuba a fazer isso. E através do Zito Borborema, aí foi quem
levou ele a tudo onde ele chegou, foi através de Zito Borborema. E Fuba deu seu pontapé inicial justamente na carreira como músico, né, quando foi convidado por Zito Borborema, que na época fazia sucesso com a música Mata 7. Zito era parente de Fuba, né, como a senhora já falou, e com a ida de Zito Borborema para o Sudeste, continuou em Campina Grande e em Itaperuá, trabalhando como mestre de obras, e na mesma época apresentava-se também em diversos forróis. Até que em 1964 foi para o Rio de Janeiro, de carona no caminhão de carga de sal. Socorro! Era difícil, conta pra gente aí como foi essa história. Era difícil a vida de Fuba aqui na Paraíba. Como foi que ele começou esses trabalhos, assim, até chegar onde ele chegou? Ele passou por muitos perrengues, assim, teve uma vida difícil, sofrida aqui na Paraíba? Teve. Fuba foi pedreiro, foi ajudante de pedreiro, né? Sofreu bastante naquele tempo, muito atrasado em Itaperuá. Teve uma vida muito sofrida, Fuba. E já foi através do Zito, quando ele veio aqui para Campina, que já começou a tocar com o Zito, depois foi para São Paulo, sofreu bastante, você sabe as coisas. É difícil, o cabo não começa logo de cima, né? Vem de baixo mesmo, sofre bastante para poder chegar onde ele chegou. Ele teve uma vida bem sofrida. E para animar o nosso programa e recordar os sucessos desse grande compositor, vamos ouvir um de seus grandes sucessos, A Saudade Dói. E agora vamos chamar a nossa repórter de redes, que vai explicar como você pode interagir conosco. Seja bem-vindo, Arielle Ushua. Olá, Matheus, é isso mesmo. Estarei ao longo do programa acompanhando as redes sociais. E você que está nos acompanhando neste momento pode participar e interagir conosco. Para isso, basta deixar sua pergunta ou seu recado nos comentários das nossas transmissões que estão sendo feitas pela nossa página no Facebook, facebook.programa Gente Nossa, e também pelo canal do YouTube da UEPB, youtube.com/rede UEPB. E você ainda pode participar através do nosso Instagram, @programa Gente Nossa. Então é isso aí. Já eu volto com a participação dos nossos ouvintes. É com você, Ana Geisa. Obrigado, Arielle, pela sua participação. Socorro, agora surgiu uma curiosidade. Quando foi que Gilberlino passou a se chamar Fuba? E por que esse apelido, Fuba de Itaperuá? Em Itaperuá, quando ele era jovem, você sabe a vida sofrida, e eles faziam muito isso. A fuba, como hoje a gente conhece mesmo. A fuba do milho, pisar a fuba, era sofrido para eles mesmos se alimentar. Então, nisso foi, e ele era aquele rapaz bem guloso mesmo, como ele mesmo dizia. Gostava muito de comer fuba, e nisso foi ficando um apelido. Porque só quem pisava esse milho, fazia a fuba era ele. E por isso foi ficando fuba, 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 e continuou fuba. Depois que ele já estava tocando com Zito Borborema, e depois lá no sul, aí Dominguinho foi e disse: Fuba, por que você é Fuba? Iniciou seu show, seu CD não, na época era vinil. Gilberlino, botou o primeiro nome dele, Gilberlino. Aí ele já gravou o outro, não deu certo, aí botou Gilberlino Martins, que é o nome dele de batismo. Aí o Dominguinhos foi e disse: Fuba, vamos mudar, vamos botar para Fuba de Itaperuá, você só é conhecido como Fuba de Itaperuá. E por Fuba de Itaperuá continuou até chegar o dia que ele faleceu. Bacana. A ideia é Fuba de Itaperuá. Inclusive tem uma entrevista dele à TV Cultura, no programa Ensaio, que ele fala um pouco dessa história do nome dele também, que a gente vai escutar um trechinho dessa entrevista agora. Tendo chegado no Rio de Janeiro, Fuba tocou no conjunto com Zito Borborema. Tocou com Zé Gonzaga, Genário, Ari Lobo, Noca do Acordeon, todos esses artistas nordestinos e conhecidos na época. E se tornou o pandeirista oficial de Dominguinhos, que na década de 80 produziu os primeiros discos de Fuba. Em 1981, gravou seu primeiro LP, Lembranças de Itaperuá. Em 1985, lançou o segundo disco, Cantando e Sorrindo. E em 1988, o terceiro disco, intitulado Na Pisada do Forró. Nessa época, Chico, como era a aceitação das pessoas aqui no Nordeste? Fazia muito sucesso? Na verdade, a música nordestina, ela teve assim, o auge
né, lá no sul do Brasil, no Rio de Janeiro e São Paulo. Depois teve um certo desprestígio, né, para a nossa música nordestina, sobretudo nos anos 1960. Mas o Fuba ele se deu bem porque primeiramente ele foi para o Rio de Janeiro e depois ele, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, ele migrava naturalmente para lá. Os artistas nordestinos sempre tinham uma ligação com São Paulo, né, os que viviam no Rio de Janeiro. E lá em São Paulo havia o forró de Pedro Sertanejo, né, então ele se juntava junto àquele forró de Pedro Sertanejo. E ele, na verdade, como você falou aí, ele se tornou-se assim um instrumentista importante, né, acompanhando esses artistas. É verdade que o Fuba Taperoá, ele não fez não emplacou assim grandes sucessos, né, talvez uns 2 ou 3 sucessos importantes de Fuba, inclusive Feira Feita, né, que foi de compositor daqui, mas ele se projetou também, além desses sucesso, se projetou também como o grande intérprete de Jackson Pandeiro, né? Ele foi aquela figura, talvez eu considere assim, o melhor intérprete de Jackson. Nós temos uns 2 ou 3, né? Bilhão de Campina, você tem Benedito do Rojão, que também interpreta Jackson muito bem, e outros intérpretes pelo Brasil, mas ele verdadeiramente, para mim, é o maior de todos, né? Porque ele tem um timbre de voz especial, além do músico que é como instrumentista. Você falou dessa aceitação do público no Sudeste, mas aqui no Nordeste, como era a aceitação das músicas não só de Fuba, mas também de Zito, de Luiz Gonzaga, de Jackson? Pois é, na verdade, esses artistas nordestinos, tanto o Luiz Gonzaga, quanto o Jackson Pandeiro, o próprio Zito Borborema e, em consequência, o Fuba Taperoá, acontecia o seguinte: naquela época, se o artista não fosse para o Rio de Janeiro, né, gravar e se projetar a partir do Rio de Janeiro, das emissoras de rádio do Rio de Janeiro, ele não conseguia fazer sucesso no Nordeste, né? Então, naturalmente, esses artistas, eles se projetavam desde o Rio de Janeiro, mas o grande público deles era o Nordeste do Brasil, né? Eles faziam grande sucesso, assim, através do rádio, através dos discos, né, que eles conseguiam vender, através assim das excursões que eles faziam aqui e acolá pelo Nordeste do Brasil. Então é verdade que eles iam para o Sul, repetindo, né, gravar no Sul, aparecer primeiramente nas emissoras de rádio de lá, mas eles faziam um tremendo sucesso aqui no Nordeste, né? Não só o Luiz Gonzaga, como eu disse, o Jackson, e o Zito Borborema, né, que foi o grande protetor, né, socorro do nosso Fuba Taperoá, né, fez tremendo sucesso aqui no Nordeste, né, como Vizinha Faladeira, Ilha de Marajó, né, já falamos aqui de outros sucessos, o Mata 7, né, e outros mais, né. Portanto, era isso aí que ocorria com os artistas do Nordeste. Bacana. E em 2000, Fuba lançou o seu primeiro CD, Vai Lá no Meu Forró, com direção artística de Elba Ramalho e produção de Dominguinhos, que também tocou acordeon na gravação do CD. O CD contou com 12 composições, a maioria de sua autoria, Bela Menina, Quem Eu Quero Bem, Tassim de Gavião, entre tantas outras, e contou com a participação de grandes parceiros, além de Elba Ramalho e Dominguinhos, gravaram também Lerel do Pandeiro, Olímpio Profiro, Duval Vieira e Luiz Amorim. O disco foi lançado durante o show com a cantora Elba Ramalho, e para relembrar esses sucessos, vamos de música. Você escuta agora Toque de Dominguinhos, de Lerel do Pandeiro e Fuba de Taperoá, homenageando o cantor Dominguinhos em sua música. E agora, o Gente Nossa vai fazer um pequeno intervalo e volta em seguida para continuar essa conversa super agradável. Fique ligadinho, o Gente Nossa volta já. Estamos de volta com o programa Gente Nossa, que hoje está homenageando o Fuba de Taperoá, recebendo em nossos estúdios sua irmã Socorro e Chico Nóbrega, professor aqui da nossa universidade, jornalista, compartilhando um pouco da obra de Fuba. Professor, a gente comentava ainda agora um pouco também, né, sobre a importância de Dominguinhos na vida de Fuba, na carreira dele. Né, ele por muito tempo foi conhecido, né, como pandeirista oficial de Dominguinhos. Qual a importância, de fato, de Dominguinhos na vida de Fuba? Porque Dominguinhos consagrou-se assim como o pandeirista oficial, né, o Fuba de Taperoá consagrou-se como o pandeirista oficial do Dominguinhos.
E a partir dessa relação muito estreita dele com o Dominguinhos, aparecendo no palco ao lado do Dominguinhos, cantando, se apresentando, o Fuga do Taperoá teve um privilégio assim, que poucos artistas nordestinos tiveram, de ter os seus próprios discos produzidos por Dominguinhos. Dominguinhos era o grande produtor dos discos dele, e não somente produzia, quanto também punha a sua sanfona nos discos do nosso Fuga do Taperoá. Então, é uma participação invejável, né? Como eu disse, nem todos os artistas tinham esse privilégio, né, de ter um Dominguinhos, né, acompanhando. Então, todos os discos de Dominguinhos, do nosso Fuga do Taperoá, o CD que ele gravou com Elba Ramalho, tem a presença luxuosa do nosso grande sanfoneiro e arranjador Dominguinhos. O Dominguinhos era uma espécie de padrinho de Fuga. Era uma espécie de padrinho de Fuga e protetor, não é? Protegeu muito Fuga, porque, veja só, ele se tornando assim um pandeirista oficial de Dominguinhos, ele tinha uma visibilidade muito grande, né, como um acompanhante nordestino, né? E em diversas ocasiões, o próprio Fuga do Taperoá chegava a participar dos shows de Dominguinhos, cantando, e invariavelmente Jacques do Pandeiro, né? O Dominguinhos abria espaço no palco para o Fuga cantar. E eu tive muitos contatos com o Fuga, porque eu, como repórter, atuando aqui na sucursal de Campina Grande, do jornal A União, e certa feita ele lá esteve na sucursal para divulgar um disco dele. Eu acho que foi o derradeiro disco de Dominguinhos, de Fuga do Taperoá, foi o derradeiro disco. Lá ele esteve na sucursal da União. Lá eu fiz uma reportagem especial com ele, que saiu, eu acho que foi a primeira vez que ele teve assim, uma grande matéria de página inteira, falando da trajetória dele, e isso foi publicado no jornal União. Infelizmente eu perdi essa matéria nos meus arquivos, mas está lá, sem dúvida nenhuma, no arquivo do jornal. Bacana. E além de cantor, compositor, instrumentalista, Fuga também foi esposo, pai, filho e irmão. Socorro, você melhor do que ninguém pode falar para a gente sobre isso. Com que idade Fuga construiu a sua família e quem ele era nesse espaço familiar? Jovem, eu quando vim ter mais contato mesmo com o Fuga, eu já tinha mais de 18 anos, porque a gente era em famílias separadas. A mãe era a mesma, mas foi criada com outra pessoa. Mas ele deixou uma família. Casou a primeira vez, não deu certo, se separou, só teve um filho da primeira esposa, aí teve a segunda que já conheceu lá no sul, não tiveram família, não teve filho, e tem uma filha sim, mas é adotiva. Ele criou, que hoje mora na casa que ele deixou, em São Paulo. Ela já tem filho, tudinho, porque ele deixou uma família, né? E tem 2 irmãos em São Paulo, e a irmã, que é tudo irmã dele, de pai e mãe. E como era a relação assim, quando o Fuga vinha para Campina, que vinha do Rio, sempre passava na sua casa, como era a relação com os irmãos? Era boa. Quando ele vinha de São Paulo, vinha fazer o show aqui todo ano, aqui no mês de junho, ele vinha para a minha residência, ficava na minha residência. Quando ele vinha com o conjunto dele todo, que não vinha com Dominguinhos, mas aí vinha todo mundo lá para casa. Era o safoneiro, o zabumbeiro, todo mundo. Era uma farra boa mesmo, a juntar toda a família, era uma farra boa que a gente fazia. O pessoal vinha da Itararé lá fazer entrevista com ele, e era bom mesmo. A gente inventava quando ele estava com tempo, fazia um São João, ele tocava lá em casa, minha vizinhança vinha todo mundo, comidas típicas, era uma festa boa que a gente fazia. Coisa boa. Ficou boas lembranças. Já aconteceu assim algum dia ele levar amigos, assim como Dominguinhos, Elba Ramalho? Chegou a ter contato também com essas pessoas? Dominguinho sim, Dominguinho já foi deixar ele na minha residência. Gente finíssima. Quando cheguei a conhecer Dominguinhos, gente finíssima. Nós estamos em Campina Grande, uma cidade que respira São João e tem o maior São João do mundo. Como você vê, Chico, a importância de resgatarmos histórias como essa de Fuga, de Taperoá e de tantos outros artistas de nossa terra como gente nossa? Eu vejo da maior importância, primeiramente porque são jornalistas que são jovens assim como vocês, que já saíram da faculdade de comunicação social como jornalistas, e você já teve contato com essa cultura nordestina, né? Essa cultura nordestina
vamos dizer assim, tradicional, né, a base dos nossos artistas fundamentais, né, dos nossos artistas mais importantes, não somente de Luiz Gonzaga, como de Jacques do Pandeiro, que são os fundadores de escolas, né, da música nordestina, tem muitos seguidores, mas sobretudo esses seguidores deles que nós vemos hoje das diversas formas. No caso do Fuga do Taperoá, embora ele desde criança ele adorava Luiz Gonzaga, mas ele recebeu uma influência muito maior do nosso Jacques do Pandeiro. Então isso é da maior importância, por quê? Porque nós, apesar de nós vermos hoje esse debate sobre o que é o forró tradicional, o que é o forró, o que não é forró autêntico, né? Existe sempre esse debate, mas o que é importante é que existe verdadeiramente uma música nordestina, vamos dizer assim, que podemos denominar autêntica, que é aquele forró, trio pé de serra, né? A base da sanfona, do triângulo e do zabumba, e dentro disso tem as inovações, né, que acontecem, né? De modo que a maior riqueza que nós temos é essa música mais tradicional, é essa música do triângulo, da sanfona e zabumba. Né? Qualquer artista nordestino hoje que viaja pelo Brasil e viaja pela Europa, por exemplo, e cada vez mais a música nordestina está tendo espaço lá na Europa, né? Eles são loucos pelo forró, e os que lá vão, eles dizem que até que os nordestinos que levam a nossa música para lá, pode até ter guitarra e tudo, e interessar também a eles lá, guitarra, sanfona e etc. Mas quando toca a nossa música autêntica, o forró legítimo, né, aquele da sanfona, do triângulo e do zabumba, aquela escola que Luiz Gonzaga nos ensinou, esse é o que chama a atenção mais de todos. Então, preservar isso, né, trazer esses artistas para cá, de diversas gerações, como o programa Gente Nossa tem feito, não somente fazer memória de um artista como o Fuga do Taperoá, Zito Borborema e outros, mas trazer outros artistas aqui, feito um jovem sanfoneiro, feito Fabiano Guimarães também, né, que também está dentro desse programa, né, e é um jovem muito talentoso. Isso é da maior importância, não tenha dúvida, viu, Ana? E nesse ano de 2019, onde celebramos o centenário de Jackson do Pandeiro, o rei do ritmo, lembramos que Fuba também foi um grande intérprete das músicas, assim como você falou. E, Chico, qual a proximidade, a relação de Fuba com as músicas de Jackson do Pandeiro? A proximidade é imensa, porque, como eu falei antes, todos os nordestinos, artistas, sem dúvida nenhuma, eles receberam a influência primeiramente de Luiz Gonzaga, que foi o grande artista, né, que fez mais sucesso lá no sudeste do Brasil e pelo Brasil afora. Todos eles receberam aquela influência de Luiz Gonzaga. Agora, quando o Jacques do Pandeiro surgiu tempos depois, é verdade que o Fuga do Taperoá recebeu a influência muito maior do Jacques do Pandeiro. Por quê? Porque, inclusive, a voz, não somente a genialidade do Jacques do Pandeiro como ritmista, cantando, como ritmista tocando pandeiro, mas porque o timbre de voz, o modo de cantar de Jacques do Pandeiro se adequa, se assemelha muito mais a Jacques do Pandeiro do que a Luiz Gonzaga. Né? O Jacques do Pandeiro não tinha aquele vozeirão de Luiz Gonzaga, né? Mas o Jacques do Pandeiro tinha a voz, vamos dizer assim, mais rítmica, não era uma vozona muito grave, né, feito o Gonzaga. E não somente o Fuga do Taperoá, como muitos artistas seguidores de Jacques do Pandeiro, que foi Genival Lacerda, Jacinto Silva, Fuga do Taperoá, Zito Borborema, todos são dessa escola jaxiana, né, da escola do Jacques do Pandeiro. E naturalmente, o que atraiu o Fuga foi o modo rítmico dele cantar, assim, altamente afinado, que o Jacques era muito afinado, e claro, o domínio do pandeiro, né, que ele tinha tão bom assim como o próprio Jacques do Pandeiro. Ok, então acho que agora a gente tem participação dos nossos internautas, Geisa. A gente vai chamar aqui a nossa repórter de rede, Arielle. E aí, Arielle, quem está interagindo com o nosso programa? Bom, Matheus, antes de contar aqui para os nossos espectadores, vou lembrar para vocês que para mandar o seu recado, para mandar o seu alô, o seu beijo, basta deixar sua pergunta ou comentário nas nossas transmissões que estão sendo feitas agora mesmo, pelas nossas páginas do Facebook, que é o Facebook/Programa Gente Nossa, também pelo canal do YouTube da UEPB, que é youtube.com/Rede UEPB, e também você ainda pode participar através do nosso Instagram, @Programa Gente Nossa. Nós temos aqui a interação
da Daniela Guimarães, que é estudante de pedagogia aqui da UEPB, ela nos mandou esse questionamento. Ela quer saber, por tudo que o FUBA foi, por tudo que o FUBA fez, ela quer saber o que vocês acham do reconhecimento dele, se foi um reconhecimento merecido. Pois, eu acho que a realização de um programa deste, né, Gente Nossa, resgatando essa memória do FUBA de Itaperuá, é algo da maior importância para ser considerado. Não obstante, nós sabemos que o Brasil como um todo, nós temos muito problema com a preservação da memória, nós temos muito problema com a nossa arte tradicional. E é verdade que nós não temos ainda adequadamente programas governamentais que favoreçam mais diretamente o resgate desses artistas, de modo geral, né? De modo que eu não acho que a gente ainda nós estamos fazendo o papel que deveríamos fazer para resgatar esses artistas, fomentar esses artistas, criar espaço para apresentar eles. Isso é que precisa ser feito, que ainda não está feito. Mas parabéns ao Gente Nossa que está fazendo isto. É uma boa pergunta. Depois do falecimento dele, é a primeira homenagem que está tendo. Ok, então a gente agradece aí a participação dos nossos internautas. Obrigado, Arielle. A gente volta daqui a pouquinho com a sua participação, trazendo mais interação aí do pessoal dos internautas, dos nossos ouvintes. Então agora a gente faz um rápido intervalo musical. Nosso Gente Nossa volta já. Estamos de volta ao programa Gente Nossa, homenageando o FUBA de Itaperuá. E voltando a essa questão do reconhecimento, Socorro, lá na cidade de vocês, onde vocês nasceram, em Itaperuá, como é a lembrança do povo em relação à FUBA, que levou o nome da cidade para todo o país? As pessoas têm esse reconhecimento ou precisaria de um incentivo maior? Tem, o pessoal de Itaperuá tem esse reconhecimento. Inclusive, quando ele ainda estava vivo, ele veio a Itaperuá e iam fazer uma homenagem. E hoje tem um grande palco lá em Itaperuá, tem a caricatura dele, do FUBA de Itaperuá. Tem essa boa lembrança em Itaperuá. E aí, as pessoas da cidade, né? Quando você costuma ir visitar Itaperuá ainda, apesar de você morar aqui em Campina, quando você retorna à sua cidade, o pessoal relembra de FUBA, né, com esse orgulho de ter ele como filho da terra. Existe alguma estrutura assim na cidade de acervo que guarde a memória de FUBA? De guardar a memória sem acervo, não sei. Eu só sei bem desse palco. E essa época de junho é a época que o pessoal muito lembra dele, porque era a época que ele costumava ir fazer shows lá em Itaperuá. Inclusive eu fui show dele lá em Itaperuá, excelente. Então o pessoal fica muitas lembranças boas dele nessa época junina, quando ele ia fazer os grandes shows, né? E falando sobre a música, né, dele, qual música caracteriza o estilo de FUBA? Eu gostava muito, que é uma música que é a Feira Feita, que é como o professor falou, de Luiz Amorim, né? Que não podia faltar no show dele. E Sebastiana, que ele gostava de todo o show, com aquele pandeiro dele, ele fazia um grande show mesmo. Era um negro muito bom de pandeirista. E para você, professor? Também, repito o que o Socorro falou, Feira Feita, né, uma música que tocou bastante na época que foi gravada, e é uma música que fala assim da cultura do Nordeste, né, com todos os elementos que uma feira tem, né, tantos produtos, tantas coisas, aquela miscigenação cultural que as feiras têm, como uma espécie de museu a céu aberto, que lá no Rio de Janeiro também tem uma parecida com essa daqui de Campina Grande, né, que é a Feira de São Cristóvão. E certamente ele gravou essa música pensando também em atender esse público lá de São Cristóvão, no estado do Rio de Janeiro, né. Portanto, ele tem esse sucesso e, sobretudo, o sucesso de Jackson, né, ele interpretou como ninguém. E como o Socorro falou, não podia faltar Sebastiana dos shows do nosso FUBA de Itaperuá. Coisa boa. Então, para a gente recordar esse grande sucesso, vamos de música, Geisa. A gente escuta agora Feira Feita, de FUBA de Itaperuá. Em 17 de outubro de 2017, o que é que essa data te faz lembrar, Socorro?
dia 17 de outubro de 2017. Eu sou um pouco emocionada, né, um pouco, porque exatamente a passagem dele, né, foi a morte do nosso Zito, na cidade de, acho que foi na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo, e relativamente, né, ele ainda era um homem relativamente jovem, né, porque tinha em torno de, não tinha nem tinha uns 70 e poucos anos de idade, né, acho. Ele nasceu em 1942, né, era uma idade ainda que tinha muito a dar. Então ela pode agora falar um pouquinho, ainda que emocionada, mas pode deixar aqui um pouco do seu depoimento. Ainda não quer falar, né? Então isso é natural, né, Geisa? Com certeza, com certeza. E a gente tem que lembrar de Fuba de Itaperuá com muita alegria, né? Com muita animação e com música. Então a gente pode colocar a interpretação de Sebastiana na voz de Fuba de Itaperuá. E aí essa emoção que Socorro traz aqui só demonstra, né, a pessoa que Fuba de Itaperuá foi, né, não só como cantor, como compositor, mas com certeza, né, como familiar, como irmão, como amigo, né, Fuba que trazia essa alegria a todos em sua volta. Então, essa emoção de Socorro só demonstra, né, esse grande homem que Fuba de Itaperuá foi. Então a gente volta agora com Ariel Uchoa, com algumas participações dos nossos internautas. Conta pra gente, Ariel, quem está interagindo aí conosco? Bom, Matheus, nós temos aqui o João Cunha, que é aqui de Campina Grande, está acompanhando o nosso programa nesse momento, e ele quer saber qual foi o legado que o Fuba deixou para os jovens de hoje. E aí, desde já agradecendo a participação de todos os internautas que estão nos acompanhando. O legado de Fuba é o legado da pujança, é o legado da grande riqueza da música nordestina, dos nossos artistas nordestinos. Então, ele fez isso como ninguém. O Fuba de Itaperuá, assim, como discípulo de Jacques do Pandeiro, como discípulo de Luiz Gonzaga, né? Ele cantou como ninguém, né? Os baiões, as toadas de Luiz Gonzaga, né? Os shotes também. E isso é o grande legado que ele deixa, sobretudo para as novas gerações. De que forma? Ele, por causa da origem muito humilde dele, ele era muito pobre, que teve uma vida muito sacrificada, foi para o Rio de Janeiro, como milhares de nordestinos foram. E lá ele conseguiu, vamos dizer assim, acreditar no sonho, não é? Eu acho que todo jovem deve acreditar no seu sonho. Que sonho a gente tem de vida, não é? E ele, apesar de ser um mestre de obra, um pedreiro, né? Ele estava lá construindo obras, tijolo a tijolo, maçame, tijolo, maçame, mas certamente na cabeça dele, né, ele estava construindo a sua vida artística, sonhando em ser um artista, né? E isso eu acho que é o exemplo maior que ele dá, esse exemplo de bravura que muitos nordestinos, não só ele, né, conseguiram realizar lá no Rio de Janeiro e em São Paulo as suas expectativas de vida. Isso é o que todo jovem deve ter na vida, independente de ele querer ser um artista feito Fuba, ou ser um jornalista, ou ser qualquer outro profissional, tem que ter o seu sonho, tem que ter o seu ideal e realizar ele com muita perseverança. Então, Socorro agora acho que já consegue falar um pouco com a gente. Então a gente queria saber, Socorro, como foram os últimos momentos com Fuba? Como eu já disse a você, boas lembranças, porque foi o último momento dele, foi o último ano, há 2 anos atrás, né, que ele veio fazer o show aqui em Campina. E eu fui levar ele ao palco, lá, aqui no Parque do Povo, mas ele já estava doente, um pouco cansado. Eu assisti o show, já achei uma pessoa bem diferente. Ele já não tinha mais aquele vozeirão que ele tinha, ele já não batia aquele pandeiro forte, aquela pancada boa que ele tinha. Mas deixou boas lembranças aqui, né? O último show, mas foi excelente o último show. A gente via que ele já estava um pouco bem cansado, repito, mas ele deu o máximo para fazer o show dele. Valeu a pena. E como definir Fuba para vocês? Como definir Fuba? É a definição de um nordestino genuíno, né? De um nordestino autêntico,
de um nordestino, como eu falei há pouco tempo, de um nordestino que acreditava, apesar das limitações, né, ser um homem de origem, ele tinha uma negritude muito forte, uma presença negra também muito na sua raiz. Ele era um nordestino vivendo lá no sul, e nós sabemos que as pessoas, os nordestinos lá no sul, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, eles sofrem preconceito de toda ordem, né, para se afirmar. E como é que aquele menino pobre, né, com a boca suja de fuba, né, na sua infância em Itaperuá, né, sair nas pressas para bater bola, e os gurizinhos dizendo, olha aí o fuba, olha o fuba. Como é que ele conseguiu construir nesse sonho, né, se não fosse assim uma força interna muito grande dele, né, para realizar tudo isso? Então, eu não tenho dúvida nenhuma assim, que o fuba representa, assim, para nós, assim, um autêntico seguidor dos nossos mestres fundadores. Ele foi autêntico em todos os sentidos, foi intérprete em todos os sentidos, né? Ele tinha as características artísticas dele, né? O modo dele cantar, mas sem dúvida nenhuma, ele seguindo assim um caminho, ele seguindo uma trajetória artística plantada por Luiz Gonzaga, plantada por Jacques do Pandeiro, e a própria Marinês também, Marinês, Jacinto Silva, Gildo Borborema. Ele trilhou naturalmente essa estrada que esses artistas abriram. E com que competência, né, com que talento, né, ele conseguiu realizar a sua obra, que está aí, a obra de Fuba. Se a obra não apareceu totalmente no seu tempo, mas está aí o registro dos seus discos, né, está aí os CDs que ele gravou também, está aí a sua trajetória, está aí a sua história, e está aqui nós, no programa Gente Nossa, né, reverenciando a sua memória e fomentando, quer dizer, cultuando, né, o seu trabalho junto às novas gerações. Isso é que é o legado que ele deixa, isso é a sua grande lição para a posteridade. Socorro, você lembra de algum fato interessante, de algo curioso que tenha acontecido na vida de Fuba, que você queira contar esse episódio aqui pra gente? Meu amor, é difícil contar essa trajetória, não sei essa que já foi contada, né? Da Água de Fuba, porque como eu já falei a você, eu já venho ter contato com Fuba há poucos anos, né? Mas o pouco contato com ele era tudo pra gente, tudo da família. A gente não tem muito contato da juventude dele, de quando ele iniciou, por isso, porque a gente foi criado separadamente. Então, eu não tenho muito isso a contar da juventude de Fuba. Tenho contado tudo que ele mesmo passava para a gente, o sofrimento dele, o que ele sofreu para chegar aonde ele chegou. Então, é orgulho da gente, família, hoje dizer isso. Porque eu digo, sou irmã de Fuba. Então, acho que Itaperuá, todos têm esse orgulho de dizer que nós temos Fuba em Itaperuá. E alguém da família herdou esse talento de Fuba? Não. Os outros da geração dele para cá, a gente tem não. E a senhora, dona Socorro, como é que a senhora poderia definir Fuba? Eita, fazer uma definição de Fuba tem muito o que contar, né? Começando assim, bom filho, bom pai, bom irmão, um bom amigo, bom cantor, compositor. Então ele era tudo. Fuba era tudo. Então a gente encerra essa nossa homenagem, né, lembrando sempre dessa alegria de Fuba de Itaperuá. Autêntico, resistente, competente, talentoso. Então, é essa a nossa memória que a gente tem, né, desse grande cantor, desse grande artista paraibano, ao qual a gente tem o orgulho de dizer que é gente nossa. Agradecemos a participação de Socorro, porque agora o seu irmão Fuba de Itaperuá também é gente nossa. E agradecemos a participação também do professor e jornalista Chico Nóbrega, que enriqueceu ainda mais o nosso programa. Agradecemos também a sua audiência que nos assiste aí de casa e participa conosco através das nossas redes sociais. Tivemos na locução e apresentação desse programa eu, Matheus Farias. E eu, Ana Geisa Viana. Na locução de redes, Arielle Shoa. Na produção, Matheus Farias. Editor-chefe, Ana Geisa Viana. Na técnica, Jean Carlos Galdino. Fotografia, Ana Cláudia Araújo. Coordenação e supervisão, Gorete Sampaio. E assim, nos despedimos de todos vocês que nos acompanharam neste programa de hoje. E só para ressaltar, nas redes sociais estão Nicole Silva e José Érico.